Ao assistir a filmes, a gente chora, a gente sorri, a gente se emociona, a gente sente raiva, a gente sente medo. São emoções muito intensas que são provocadas por essas obras maravilhosas. Os filmes, eles constroem memórias importantes na nossa vida e marcam tempos históricos relevantes. É impossível a gente pensar na sociedade sem o cinema. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Pareamento. Esse é o Pareamento, um podcast promovido pelo Instituto Par para a divulgação das ciências do comportamento, estabelecendo um diálogo com outras áreas do conhecimento. Nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube, e a gente tem as nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Então acompanhe a gente por lá. E vamos começar o nosso bate-papo, que eu convidei dois especialistas no assunto. Eu convidei o professor Hugo Harris, que é cineasta pela FAAP, jornalista pelo Mackenzie, mestre em comunicação pela PUC e doutor em letras pelo Mackenzie. Além disso, ele é coordenador dos cursos de cinema e jornalismo no Mackenzie e tem um podcast, né? O Cinefilia e Companhia. É isso, Hugo? É isso mesmo, Henrique. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você e com o seu outro convidado, que você vai apresentar logo logo. E espero que o nosso papo seja muito legal. Boa, ótimo. Vou deixar o link aqui embaixo para o Cinefilia e Companhia, para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho lá, pode ser? Legal, Maravilha. é ótimo. Obrigado. E eu convidei também o professor Alex Moreira Carvalho. Ele é psicólogo pela UFPA, mestre e doutor em psicologia social pela PUC São Paulo, é professor no curso de psicologia do Mackenzie. Eu preciso dizer, foi um dos responsáveis por eu ser quem eu sou hoje. Foi meu professor há muito tempo atrás, então prazer gigante estar aqui dividindo esse espaço com você, Alex, tantos outros que a gente já compartilha. E lá no Mackenzie ele coordena um grupo de estudos em psicologia e cinema. E, além disso, ele é autor de vários livros de contos, além de livros de psicologia também. É isso, Alex? É isso, Henrique. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você depois de tantos anos, né? De aluno para colega professor, e agora com o professor Hugo, né? Que está iniciando uma graduação em cinema no Mackenzie. Então, será um companheiro certamente da psicologia, não só por causa do grupo de estudos em cinema e psicologia, mas por conta de tudo que a psicologia pode estabelecer de vínculo com isso que a gente chama de cinema. Muito obrigado. Obrigado. Vou deixar aqui embaixo também um link para os livros de contos, porque eu acho que eles são maravilhosos. Eu, infelizmente, só tive a oportunidade de ler um deles e já adorei. Obrigado. E também para o grupo de estudos E também de cinema, que ele é aberto para o público externo também. Ah, perfeito. Então, bem aberto com o público externo, acho que fica fácil para todo mundo que estiver ouvindo, acompanhando a gente, poder se inscrever. Muito bom. Vamos começar, então? Podemos começar o bate-papo? Claro, vamos lá. Qual a importância do cinema para a nossa sociedade? Queria ouvir vocês debatendo sobre isso. Bom, o cinema é uma expressão artística como muitas outras. Ela vem já com 130 anos do seu início. Claro que antes já tinha uma tentativa de se desenvolver imagens em movimento, porém, à medida que entrou o cinematógrafo, lá no comecinho com os irmãos Lumière, e aos poucos, tanto eles quanto outros realizadores, homens ou mulheres, conseguiram começar a contar histórias, a gente começou a sentir o tanto que o cinema podia impactar a sociedade. O que acontece, né? Todas as artes são importantes. Quando você lê um livro, você usa a sua imaginação. Quando você escuta só uma música, você tem muito da sensibilidade envolvida. Quando você vê uma escultura, uma pintura, você tem muito da abstração. Agora, o cinema, ele tem uma aproximação muito interessante com a realidade. Quando você vê um filme, você
mergulha naquele filme e você encontra muitas conexões, porque tudo parece crível. E aí, a partir disso, aquelas histórias acabam a entrar no imaginário das pessoas de uma forma bem mais intensa, porque exatamente estão muito coladas ao simulacro de uma realidade. Então esse impacto pode acontecer por causa disso e também, né, e daí a gente desenvolve isso posteriormente, também pelos temas que acabam por surgir dentro dos filmes. Então isso é apenas uma possibilidade de resposta para o que você está perguntando, porque sem dúvida o cinema, como qualquer arte, tem esse impacto em sociedade. Agora, os motivos são muito variados mesmo. Legal. Não, e eu achei interessante, você comentou algumas coisas, eu fiquei me perguntando, será que o cinema, ele acabou entrando, assumindo um papel que antes era um pouco mais ocupado pelo teatro? Ou você acha que não tanto, ele acabou, ganhando um espaço próprio? Seu Na minha opinião, cada um tem o seu espaço. Eu não entro na fala de algumas pessoas de que uma mídia ou uma arte substitui a outra. Ah. Eu acho que todas elas têm sim o seu espaço. O teatro está aí presente, encontraram até caminhos de fazer confluências entre o audiovisual e o teatro e outras mídias, né? Nós temos aí artistas multimídia que conseguem fazer a conexão entre esses vários meios de se realizar algum tipo de narrativa, algum tipo de arte. E no caso do cinema e do teatro, a gente tem 2 áreas que se retroalimentam. Então o teatro fornece pessoas, profissionais, artistas para o cinema pode fornecer para o teatro também, e eles acabam se conversando. E até mesmo as histórias, como todo mundo sabe, acabam sendo adaptadas de um para o outro, na maior parte das vezes do teatro para o cinema, mas temos alguns casos do cinema para o teatro também. Pensei no Rei Leão, por exemplo, né, que surgiu no cinema como animação e virou uma peça da Broadway, né. Sim, que também o Rei Leão é uma história que remete um pouco até mesmo ao Hamlet, que daí já é uma peça de teatro lá de trás. Então, tudo conversa, né. A arte vai se reinventando, vai usando referências, e aí o cinema é uma dessas que também usa essas referências e tá tudo bem. Hum. Tudo é lícito a partir do momento que você não está roubando propriedade intelectual de ninguém, mas essas conexões são super saudáveis. Nossa, legal. Você, Alex, o que que você acha? Qual que é a função do cinema na sociedade? Eu em comentário anterior, eu vou complementar, né, as respostas do Hugo, né. Eu tenho a impressão, na verdade a convicção de que não existe cinema. O que existe são cinemas, no plural, né. Desde a história da invenção do cinema, várias formas de fazer filmes foram inventadas, reinventadas, retomadas, né. O cinema narrativo é um tipo de cinema. O cinema, narrativo hollywoodiano é um tipo de cinema. O cinema francês é um tipo de cinema dos anos 60, dos anos 50, que também vai se modificando. Então essa visão mais essencialista que existe em psicologia, né, a psique, né, não existe a psique. Não existe um psiquismo único, inacabado, assim é, penso eu, com cinema também. Eh, eu não consigo entender o cinema, né. É mais fácil para mim entender cinemas. Agora, existe um tipo de cinema que historicamente é mais poderoso, porque tem uma relação muito forte de formação com o seu público. As empresas americanas, normalmente, elas são produtoras, distribuidoras e donas de sala de cinema. Isso tem um alcance mundial excepcional e forma pessoas. Por isso que as pessoas falam: "Isto não é um bom filme". Você vai ver é porque não tem uma linha, narrativa de começo, meio e fim, né. O Jean-Luc Godard é muito engraçado, né, tem frases que ele fala: "Eu sempre faço filmes com começo, meio e fim, mas não nessa ordem". Então é um jeito de discutir se não existem outras formas de fazer cinema.
Para a gente juntar com a questão do comportamento, da psicologia, isso tem a ver com formação do público, eu acho que aí é mais do que formar o público a ver filmes. É uma forma, sem dúvida. Eu sempre acho que, seguindo vários autores que estudam muito mais e melhor do que eu, arte em geral e cinema em particular, que o cinema é uma forma simbólica, as imagens em movimentos, como o Hugo já falou, manejadas de determinada forma ou de outra forma, ou de uma terceira forma, ou de novas formas que a gente não inventou ainda. Né, o Béla Tarr, um cineasta húngaro excelente, ele fala: "Eu parei de fazer filmes porque ainda não sei aonde o cinema vai parar. Ainda pode existir muitos outros tipos de cinema". Mas é uma forma de fazer, de manejar as imagens em movimento, que expressa sentimentos e ideias. É uma inteligência sensível, o cinema, né? Tem inteligência e sensibilidade. E tem valor cognitivo por isso mesmo, passa o conhecimento. Agora, isso a gente poderia dizer para a filosofia também. É uma forma que expressa ideias e produz conhecimento. Isso a gente poderia dizer para a ciência. Qual a diferença? É que nós estamos no campo do cinema. Então, a maneira pela qual o cinema faz pensar ou sentir é uma maneira muito própria, que, complementando o que o Hugo falou, não é teatral, embora possa dialogar com teatro, não é das artes plásticas, embora possa dialogar com as artes plásticas, é o manejo das imagens em movimento. E isso faz com que a gente tenha um princípio formador que é acompanhado por questões de ordem econômica e política. Que, por exemplo, o cinema americano ele trabalha com alguma coisa que para nós da psicologia é muito interessante. Eu não estou falando mal do cinema americano, estou falando bem. Eles fazem isso com uma competência extraordinária, que é a questão do sujeito. O herói americano é sempre um herói solitário. Ele tem que resolver o problema por si só. A comunidade existe, mais para atrapalhar do que para ajudar. É o Coringa. Né? E as pessoas se identificam, aí eu estou falando de psicologia, com esse personagem porque isso faz parte do modo de existir. Eu comigo mesmo. E eu que cuide de mim. Então, isso é exemplar. A gente vê poucos heróis comunitários, cada vez menos. Né? Porque né? Cada vez mais é o sujeito como uma máquina autogerenciadora de si mesmo. Isso é uma marca, isso é aprendizado. E mais interessante, as pessoas aprendem tudo isso sem saber que estão aprendendo. Então nós, professores, perdemos de longe. Aprendem sem saber que estão aprendendo e aprendem de forma divertida. Ainda por cima, né? Mas aí você está vendo como é que essa forma ela está a serviço de expressar algumas ideias e sentimentos e, portanto, ela produz conhecimento. Aí depois a gente pode explorar mais como é que isso é feito, como é que isso pode ser refeito, como é que isso pode ser criticado, se há alternativas para isso, se não precisa ter alternativas. Aí vamos continuar, né? Adorei todas essas perguntas e eu vou fazer. Por favor, né? Não sei se tenho todas as respostas, mas Mas a gente tem. a gente tenta. Não, vocês estavam falando sobre. Vocês falaram bastante sobre narrativa, né? Ou seja, o cinema ele pode ser uma maneira de você contar uma história, de você passar uma informação, por exemplo, num documentário. Né? Eu fiquei pensando um pouco nisso. Ou seja, é como se fosse uma linguagem, né? Ou um jeito de estabelecer uma conexão com as pessoas. Eu acho que a diferença do cinema é que não é de um para um, né? É normalmente um grupo de pessoas que pensou em algo que chega num outro grupo grande de pessoas, né? Uhum, pode ser. Uhum. Eu tô aqui pensando que, por exemplo, a narrativa que vocês foram falando, tem várias maneiras diferentes que eu posso contar uma história, mas eu tenho visto, acho que tem um negócio que é sempre aquele herói, né? O cara que começa sozinho, muitas vezes, acho que a narrativa hollywoodiana, aí ele tem ele passa por um problema que muda a vida dele e a história se torna a transformação daquele processo. Mas você tem outros filmes, por exemplo, Dias Perfeitos, né, que saiu recentemente. Cara, aquele filme é lindo, né? Ele mostra a vida cotidiana de uma pessoa. E você começa a se relacionar com ela e tal, né? E, enfim, eu fiquei pensando em maneiras diferentes e nisso que você foi falando, Alex, hein, como que a sociedade que está consumindo,
ela retroalimenta, por exemplo, o cineasta que está fazendo, ou o roteirista que está construindo a história, ou vice-versa. Sabe? Ou seja, o que vem primeiro, né? Primeiro a sociedade que está ali e o cineasta vai fazendo aquilo e aí isso reverbera, ou a gente consegue ter um cinema que pode ser de vanguarda e mudar os valores da sociedade como... Olha, aqui eu não sei, desculpa, eu vou começar a comentar, depois eu passo. Eu tenho a impressão que a história do cinema, o Hugo é muito melhor do que uma história do cinema, né, mas a história do cinema prova, ou pelo menos tente a provar, né, a sugerir pelo menos, que é uma relação dialética entre público e cinema, né. O cinema quando começou tem uma história parecida com o romance, quando ele foi criado lá pelo século XVI, XVII. Basicamente, o século XVII é o século da criação do romance, que é um jeito de contar histórias burguês. A burguesia estava em ascensão, o romance foi muito mal visto. Foi muito mal visto. O romance era visto como sub-arte, se for arte. O cinema é a mesma coisa. Como o cinema parece coisa do populacho, coisa circense, uma grande bobagem, né. No entanto, foi conquistando muita gente. E na medida que as sociedades foram se desenvolvendo, e talvez um bom exemplo seja do nazismo na Alemanha, os cineastas alemães, ou pelo menos alguns deles, né, resolveram pensar o que estava acontecendo na Alemanha. O Fritz Lang é um deles. Então, parece que a vida social obriga os artistas a pensarem. No momento que o cinema era a única alternativa em termos de, além da literatura, claro, mas não tinha televisão. Não tinha o que a gente tem hoje, né, De entretenimento em entretenimento em massa. Então o cinema, para alcançar massa, você não precisa ser alfabetizado, né, para assistir cinema, né. Então, você vê, os cineastas são tomados também por questões sociais. Algo parecido aconteceu no Brasil, penso eu, lá com Glauber Rocha e tal, com o Cinema Novo, que tentaram pensar o Brasil. E penso eu, antes que você me pergunte, que está acontecendo agora nos últimos anos no Brasil de novo, com alguns cineastas brasileiros que estão tentando pensar a realidade brasileira, né. Aí tem um monte que a gente pode falar depois. Então acho que sim. Agora, Não, tem um monte de gente, um monte de filmes, tem Bacurau, todos os filmes do Kleber Mendonça Filho, tem, enfim, tem o Ainda Estou Aqui, que está circulando pelo mundo, então o Cláudio Assis. esse é o Cláudio Assis, tem o Gabriel Mascaro, né, tem um que está em Berlim agora, né. Eu gosto muito do Gabriel. Também gosto. Vai concorrer em Berlim agora. Tem um monte de gente, curiosamente, muita gente do Nordeste, né, Hugo? Muita gente do Nordeste fazer esses A produção nordestina é impressionante, né? tá muito boa e forte. Forte. E recuperando um pouco a ideia penso eu, do cinema novo. Qual Brasil é esse? Que país é esse? Agora, hoje, né? Então, trazendo um pouco isso. Então, eu acho que tem essa relação que eu estou chamando de dialética. É claro que às vezes é difícil, no esquema de produção, no esquema do grande público que já aprendeu a ver filmes de outra natureza, etc, etc. Mas eu acredito que há sempre essa tensão. Atenção. Há alguns momentos que essa tensão leva a um quase desaparecimento de um tipo de cinema, isso penso que aconteceu no Brasil, e há chamadas retomadas, né. E aí o que acontece? Se começa a ser o que eu estou chamando de tensão, esse polo entre o pensamento um cinema mais crítico e um cinema mais acomodado, usando palavras leves, né. Então, acho que sim, eu acredito que há movimentos de resistência dentro, e sempre existiram, né, Hugo, dentro da história do cinema. Mesmo Hollywood, né. Mesmo Hollywood, ela vive não apenas a serviço do público. O público muda, ela tem que mudar, como aconteceu várias vezes. Quando entrou a televisão em Hollywood, ela teve que mudar tema de filmes, forma de fazer filmes, e assim por diante. Bom, complementando o que o professor Alex falou, e pensando na sua pergunta, né, eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva um pouco do elemento do artista. Eu acho que o cineasta, e até juntando com algo que o Alex falou lá na primeira resposta, né, o cineasta, teremos vários cinemas na mesma proporção da quantidade de cineastas que a gente tem. Se a gente for pensar, cada cineasta é um cinema diferente.
Mas a gente obviamente tem para falar de sociedade, para contar histórias, a gente tem, e aí novamente conectando com o que o professor Alex falou, a gente tem aqueles que vão contar a história de uma forma segura, e essa segura é dentro de uma jornada do herói, que era o que você estava trazendo na sua pergunta, é numa fórmula que vem lá da poética clássica, né? Ou seja, numa fórmula que já está consolidada. Porém, a gente tem aqueles cineastas que são aqueles cineastas que acabam depois deixando a sua marca, que vão se arriscar na forma de contar a história. Você trouxe um exemplo muito feliz. E aí vai ficar redundante a minha fala, mas o Dias Perfeitos, né, não é Dias Felizes, mas é Dias Perfeitos, é um filme contado de uma forma não convencional. Ele não é hermético, como um Godard seria hermético, mas ele não é daquele jeito que faz com que um grande público vá atrás da história. Nós que somos cinéfilos, interessados, né, pelo cinema mundial, a gente acaba assistindo um filme lindo como esse. Mas não é o grande público que vai assistir. E, novamente, tá tudo bem. Ele vai ser reconhecido lá na frente. O importante, no meu olhar, é haver uma conexão entre a história que está sendo contada e a forma como ela é contada. É o cineasta ter a sensibilidade de encontrar o caminho ideal para contar aquela história do jeito que ele quer contar. Tá? Então, qualquer história você consegue colocar no modelo da jornada do herói, no modelinho clássico dos 3 atos, 5 atos. Você consegue fazer isso. A pergunta é: funciona? É a melhor maneira de se contar essa história? É a única, né? Tá? É a única? Nunca é a única, né? Mas a questão é a mais adequada? Você mencionou aqui, né, foi mencionado rapidamente o Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui tem uma estrutura clássica e ele funciona maravilhosamente bem. Por quê? Porque aquela história se adequa muito bem a esse modelo. Isso não significa que houve um procedimento que a gente poderia dizer preguiçoso de colocar numa fórmula simplesmente para atender. Não, ele funciona muito bem por causa disso. E ao mesmo tempo, quando o professor Alex traz um Godard ou até mesmo o Béla Tarr, que é um cineasta difícil de assistir, filmes longuíssimos que ele faz, né? Com poucos cortes, muito louco. É a forma como ele quer impactar as pessoas com aquela história. Então, ao estender o tempo, né? Dilatar esse tempo, ele tem uma intenção que ultrapassa a história. Ela está mais para a percepção e a vivência do público em relação àquela história. E isso que faz o cinema e qualquer arte ser linda. Eu vou fazer um paralelo rápido para também estou me estendendo muito, mas você pode pensar isso na literatura. Um dos meus escritores favoritos da vida é o José Saramago. Se você ler um livro do José Saramago, você vai ver capítulos que não têm pontuação, que são do começo ao fim, sem parágrafo, tudo porque ele queria um fluxo de leitura contínuo e intenso que impactaria o leitor para aquela história que ele está contando. É uma escolha estética dele, tá? E quando você vê, por exemplo, eu vou sacanear, né? Um Dan Brown contando a história, ele está contando a história de uma forma bem tradicional, com elementos de pesquisa e tal, interessantes, temáticos bacanas, mas é outra experiência que você tem. Tudo faz parte de uma suposta arte. Não vamos dizer que esse tipo de leitura não seria
um tipo de arte. Daí a gente entraria numa discussão super perigosa sobre o que é arte, mas tudo são formas de se contar histórias e o que você busca do seu público. Parece que você falou duas coisas, né, importantes. Uma é o como contar a história e o outro é o foco em qual a pessoa que está contando a história gostaria que a experiência daquele que está consumindo a história, que está assistindo ou lendo, no caso do Saramago, teria. É que as duas coisas estão entrelaçadas. Eu queria comentar também, então, exatamente esses dois pontos que você falou, Henrique. No grupo de estudo de cinema e psicologia, e agora eu vou falar um pouco de psicologia, afinal é o Instituto Par, né? Há uma tendência, né, de achar que um bom filme, assim como um bom livro, etc., tem a ver com conteúdo. Dá muito trabalho para nós, que fazemos a relação de cinema e psicologia, porque o conteúdo, a história do filme, não garante que o filme seja bom, assim como não garante que um livro seja bom. Então, na verdade, existem, por exemplo, na nossa área de psicologia comportamental, existem 3 livros muito famosos chamados Skinner vai ao cinema, só com análise de filmes, vários filmes, todos inclusive muito populares, o que é interessante, né, porque eu não estou fazendo hierarquia como o Hugo falou, não dá pra gente fazer hierarquia entre um ótimo cinema e um péssimo cinema, isso é uma bobagem. Tem filmes maravilhosos, Conclave estreou aí, uma narrativa mais tradicional e um filme maravilhoso, maravilhoso. Então não é por aí o caminho, mas a diferença está na maneira como você conta a história. Nesses 3 livros do Skinner vai ao cinema, todos os autores, eu li e marquei, e apresentei no Mackenzie semestre passado, todos os autores falam, infelizmente, o filme não mostra toda a história de vida da personagem. Ora, meu amigo, Não, da vida. não é para mostrar, não é para mostrar. Aliás, eu fico pensando em termos epistemológicos, um psicólogo tem acesso a toda a história de vida de quem ele atende? Não tem. Mas a diferença é que o tenero pode fazer pergunta, né? Então, ou seja, o que a gente está falando é que esses autores ficaram frustrados. O cinema também pode fazer perguntas. Por exemplo, um exemplo clássico, deixar o final aberto. É uma tentativa de fazer com que você que esteja vendo pense em respostas, é o uso da imaginação. O segundo efeito que o Hugo falou e você também é qual efeito eu quero produzir em quem está assistindo o filme. Por exemplo, né, se eu deixo esse final aberto, eu estou querendo produzir um efeito, muita gente fica irritado. Né? Alguns autores, sei lá, como Bazin, Deleuze, vão dizer que bobagem, esse povo não está acostumado a pensar. Esse é um filme que é feito para as lacunas, a falta da história completa, isso é intencional. De furo, não é furo. Às vezes é. Se o Bill tenta ser muito certinho, mas se ele começa desde o começo a não ser... Como é que é o nome daquele cineasta japonês que sempre deixa, né? A cena começa e nunca acaba. Nunca acaba. Você nunca sabe direito o que está acontecendo. Um cineasta sensacional. Esqueci o nome. Depois eu posso ver para vocês. Mas, de todo modo, não é furo, não é falha, não é nada. É um convite à pessoa que está assistindo, né, a interagir com o filme. Então, o que é reforçador? Estou usando aqui uma linguagem de comportamental, desculpa, Hugo. O que é Aquilo que é reforçador? significativo. O que pra é esse pessoa. significativo? O que é aquilo que faz sentido? É aquilo que abre nela a possibilidade dela tomar uma decisão, dela fazer uma escolha, dela pensar em alternativas para aquele personagem, pensar por que essas alternativas não foram colocadas. O cinema não é só, como eu ando vendo em algumas pesquisas em psicologia, né? O cinema não é só produtor de prazer. É também, mas o prazer mais difícil que a gente aprende às duras penas, pelo menos comigo foi assim, e há vários relatos de outras pessoas, o prazer mais significativo é de você se deixar levar pelas perguntas do filme. O prazeroso não é achar a atriz bonita, o prazeroso é se perguntar por que ela tá daquele jeito, por que ela morreu logo no começo. Por que, sei lá, num filme do Billy Wilder, o personagem que narra a história começa morto dentro da piscina? É o Sunset Boulevard, é o Crepúsculo dos Deuses. E na época todo mundo falou que sensacional, né? A primeira vez na história das narrativas mundiais que um morto conta uma história. Não é verdade, o Machado de Assis já tinha feito isso. Né? Já tinha feito isso, né? No Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um morto que, mas de todo modo é sensacional. Né? O morto está contando a sua história. É o defunto autor. É defunto autor.
Então você está vendo? Isso é intencional. Né? O Vygotsky é outro psicólogo, desculpe eu citá-lo, mas ele, em 1925, já fala tudo isso. Né? A arte, ele nem fala de cinema, ele está falando de literatura. Não é só produtora de prazer, é também. Mas o maior prazer é você se deixar levar pelas perguntas que ela te faz. Isso dá dor de cabeça. Sim. Isso dá dor de cabeça, porque, né, você tem que pensar. Você não fica só na posição de receber, né? Mas só para acabar mesmo, porque eu já estou falando demais, eu sempre eu vejo em alguns estudos, agora o Hugo deve saber muito mais que eu, né? O cinema tem que ser mais interativo. Primeiro, eu acho que o cinema sempre foi interativo. Sempre teve, em termos psicológicos, sempre teve alguém, um filme e alguém interagindo com ele, né? A tentativa de ampliar essa interação também é antiga. O surrealismo fez isso, né? O cinema francês fez isso com a Nouvelle Vague. Antes disso, né? Roberto Rossellini fez isso, né? Uma tentativa você tem filmes, e esses são fáceis, eu estou falando como indicação, me ajuda, Hugo. A indicação, os filmes do Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta, Eros, 51, Stromboli. Eles são sensacionais, porque os personagens entram e saem, e você não sabe o que acontece com eles. É porque é a vida como ela é. O plano, por isso que é chamado de neorrealismo. O plano sequência é uma marca. Você segue um personagem, vai, não tem corte. Não tem corte. Aí, de repente, o personagem some. E que metáfora linda da vida, né? Porque isso, às vezes você encontra uma pessoa e você, cara, como é que você tá? Então, vamos se encontrar de novo, nunca mais você vai ver a pessoa na vida. E por isso tem neorrealismo, que é uma crítica ao realismo, outro que faz de conta que é real e não é. Só para acabar. Não tem realismo, viu? Em nenhum cinema. Nem arte nenhuma. Né? A arte não é cópia da realidade. Então é sempre como o Hugo está falando, é uma produção social, né? É um simulacro. É um simulacro, no bom sentido da palavra, né? Que a palavra simulacro andou mal usada, né? Que eu acho que às vezes tem uma tentativa de mostrar uma história, né, numa perspectiva da realidade, e algumas vezes você coloca mundos fantasiosos e tal, mas também tem elementos da própria realidade. Esses mundos fantasiosos, eles emprestam, né? Eles pegam emprestado elementos da realidade para criar identificação. Sim. Você não tem assim uma realidade posta, que realmente, como o professor Alex falou, isso não existe, mas você coloca elementos de identificação exatamente para ver esse vínculo com o público. Até porque, em termos psicológicos, a fantasia é fundamental. A fantasia, então, essa ideia de fantasia, na verdade, são criações humanas. Né? Que o cinema leva isso até onde pode, né? E é sensacional isso, né? Só para complementar, o Henrique, quando a gente fala, eu e o Hugo, que não é cópia, que é simulacro, é no sentido de que é toda uma produção engendrada para produzir um efeito em você, e o efeito é cada vez melhor, né? O mais interessante, se for um efeito que possa colocar em dúvida a sua própria existência e a existência da sua vida social, inclusive. Então, esse efeito é mais interessante. Sempre produz. Ou você vê um filme e mantém aquilo que você já sabe sobre o mundo, sobre si mesmo, né? Ou você começa a duvidar de si mesmo e do mundo. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que vai por aí. E Alex, é aquele negócio também, né? Para que serve a arte? A arte é para nos incomodar. A arte é para nos fazer questionar. Você olhar para uma coisa meramente porque ela é bela é pouco. É pouco. Ela tem que mexer com seus sentidos, mexer com seu raciocínio, e o cinema é um desses que tem que fazer isso. Mas um quadro faz isso, uma música pode fazer isso, um livro faz isso. E que bom que tem esse tipo de risco por parte do artista para mexer com as pessoas. É horrível você ver pessoas que não valorizam a arte, achando que é uma coisa menor do que outras áreas que existem por aí. Ela é tão importante quanto as outras, porque as pessoas refletem sobre sua própria existência. Bati no microfone. Refletem sobre sua própria existência a partir dela.
E isso é importante Né? também. Mesmo que não saibam disso, né? Isso, exatamente. Mesmo que não saibam disso. As pessoas que me falam no Mackenzie que não gostam de cinema, que por isso não querem participar do grupo, são as mesmas que me falam que maratonam séries a madrugada inteira. É impressionante. Pois é. E elas não veem a importância disso para o mundo, né? E tudo bem. Tudo É. tá ótimo, mas quer dizer que elas não entenderam a importância do audiovisual para elas. Só para complementar o Hugo, uma última frase que eu falei do Vygotsky, né? Ele falou assim: essa ideia de que a arte é prazer e a beleza é igual a prazer, a arte estaria ferrada se fosse só isso. Porque qualquer pessoa trocaria um filme por um sorvete imediatamente. Que é muito mais prazeroso, muito mais bonito. Ou então por um namoro, né? Não precisa estar no cinema. Então tá faltando alguma coisa além de falar que é prazer apenas, né? É prazer e é gostoso, mas essa gostosura, ela tá entrelaçada com E inteligência, né? depende também do tipo de filme que você vai assistir. Você teve. Não, eu tô com várias perguntas aqui ao mesmo tempo, mas teve uma fala do Hugo agora há pouco, que ele falou sobre entretenimento. E tudo que vocês estão me falando, né, eu não sei, às vezes eu pego essa palavra entretenimento e fico me perguntando o que é entreter, né? O entreter é, sei lá, eu não refletir, eu não olhar para algo, é eu preencher o meu tempo de lazer. Agora, a hora que vocês estavam falando sobre isso, será que o cinema ele é só entretenimento? Ele tem outras coisas? Ou entretenimento é algo muito maior do que isso que eu coloquei? A gente teria que entrar no conceito de entretenimento. É que quando a gente usa a palavra entretenimento, geralmente ela tem uma conotação de uma diversão mais popular e massificada. Mas na realidade, o entreter é relativo a cada pessoa. O Alex pode se entreter com o Godard. Sim. Que seja um entretenimento que faz ele refletir, que sensibiliza ele, que provoca, é um entretenimento também. Mas quando a gente fala do entretenimento aqui na área do audiovisual, nós estamos falando, via de regra, desses produtos mais pensados para uma grande quantidade de pessoas, tá? Mas o cinema, a partir do momento que você gosta, que você aprecia, que você assiste, que você se envolve, ele já é um entretenimento, qualquer coisa. Nós estamos aqui nos entretendo falando de cinema. Perfeito. Você sabe que eu tenho uma hipótese assim de que as pessoas tendem a chamar, eu tô pegando, acho que é da onde eu venho, eu gosto de pensar em que contexto que as pessoas falam determinada palavra, né? Eu acho que elas tendem a falar em entretenimento quando aquilo não é trabalho, algumas vezes, sabe? Se eu consumo isso em um período que eu não estou trabalhando, então isso pode ser um entretenimento, né? Essa é a crítica do Adorno ao cinema lá atrás, lá nos anos 40, quando ele foi morar nos Estados Unidos. Ele chamava de entretenimento, especialmente a indústria do cinema, para se opor ao trabalho e deixar essa pessoa alienada. Os filmes seriam um objeto de alienação para a pessoa não se questionar a respeito da economia, da política americana, etc, etc. Mas eu acho que é um pouco maior, eu acho que o próprio Adorno reviu isso no final da vida, e eu acho que é um pouco mais do que isso, eu concordo com o Hugo, entretenimento é um tema muito vasto, que é usado às vezes de maneira pejorativa, né, e é o entre, né, tem a questão do entre, que pode às vezes cair numa coisa muito clichê, aí a gente vai achar que, né, mas pode também, né, entreter de forma a promover o exercício de perguntas, de tomada de decisão, enfim, da inteligência. Eu acho que é complicado, né, Hugo? Porque quando a gente fala, por exemplo, o cinema americano, Hollywood, entretenimento, tudo isso é muito genérico, porque tudo isso é complexo, né? Mas eu concordo com o professor Alex, porque o termo que ele usou é perfeito e tem a ver com o que você disse, Henrique. Usa-se o termo entretenimento de forma pejorativa mesmo. Então, tentando diminuir. Eu sempre brinco nas minhas aulas, mas é uma brincadeira séria, quando eu falo da dicotomia
entre arte e entretenimento, que é uma coisa que as pessoas sempre forçam fazer a discussão que uma coisa seria arte, uma coisa seria entretenimento, sendo que a gente sabe que existem misturas, que na verdade é tudo a mesma coisa. Mas vai tentar contar uma história bem contada, de uma maneira bem popular, para que muitas pessoas entendam. É super difícil. É a mesma coisa que você pegar um poema do Vinícius de Moraes. Todas as palavras são palavras que fazem parte do nosso vocabulário diário. Só que ele consegue, com essas palavras simples, fazer uma excelente poesia, tá? A dificuldade no manejo dessas palavras, assim como para fazer um filme, a dificuldade de você contar uma história popular para uma grande quantidade de pessoas é enorme. Então, não chamar isso de arte, pensando na arte como uma forma estética de você transmitir ou uma história, ou uma forma de pensar, uma ideologia, o que seja, seria errado. Errado. Na realidade, nós temos que considerar isso também como uma espécie, uma modalidade dessa mesma arte que encontra diferentes graus de hermetismo, tá certo? Sabe essa palavra? De hermetismo. Lá numa ponta super fácil para muitas pessoas entenderem, na outra ponta aquilo que é super difícil de entender, que você tem que ter um mergulho muito grande, como um Godard da vida. Coitado. Exemplo. Tá. Nossa, balizada. Exemplo. 2 exemplos aqui, de como essa coisa do entretenimento é complicada se a gente ficar só no uso pejorativo dela. Federico Fellini, um dos maiores cineastas da história do cinema, tinha uma fascinação pelo circo. Pelo circo. Ele fez vários filmes sobre. Um se chama O Circo, inclusive. Ele tinha uma fascinação absurda, como o Chaplin também, né? E ele achava que o circo não era entretenimento, sim, mas que o circo, quando coloca os 2 palhaços em cena, está colocando o conflito humano em cena. O circo está pro Fellini, está próximo da tragédia. Então você vê como ele pega o entretenimento e tá. Outro exemplo, Pedro Almodóvar. O último filme dele está ainda em cartaz aí, O Quarto ao Lado. Pedro Almodóvar vem de uma tradição muito desconsiderada na literatura do século XIX, que as pessoas malhavam o texto. O que é um melodrama? É um cara que vem do Douglas Sirk, americano. O Fassbinder também adorava melodrama. Mas o que ele faz com o melodrama? O melodrama é visto como tipo novelinha barata, para fazer chorar e tá. Música e melodia. Mas ele transforma o melodrama numa outra coisa. No Almodóvar também tem uma dimensão quase trágica, pelo menos, né? Das personagens e tal. Claro, tudo isso para o mundo contemporâneo. Mas você está entendendo como o que aparentemente é uma grande bobagem, ou melodrama, ou um entretenimento barato, o circo é transformado pelas mãos desses cineastas numa outra coisa. Mas Alex, até isso me fez lembrar, se eu não me engano, essa fala é do Hitchcock, que ele falava assim, não importa se você usa o clichê, Sim. o que importa é como você usa o clichê dentro de um filme. É isso aí. Então é saber trabalhar com os elementos que existem para você criar um novo. É isso aí. É isso aí. É impressionante, né? Vocês estavam falando, só porque eu acho que está muito em alta essa conversa, mas se a gente for ver Ainda Estou Aqui, né? Baita filme do Walter Salles, enfim, acho que ele faz uma nação inteira num momento que eu acho importante, faz a gente refletir sobre coisas que aconteceram na nossa história e tudo mais, e ganha um reconhecimento internacional, né? Ao participar aí de uma das maiores premiações do cinema, certo? Ele usa uma linguagem relativamente simples, mostrando, primeiro, né, eu acho que é uma estrutura muito tradicional de filme, então primeiro vai mostrando a vida cotidiana, aí acontece um evento, a partir daquele evento tudo muda, e o personagem vai ter que lidar com as mudanças.
Só que ele já era uma reflexão profunda. Eu não, e só retomando um pouco de tudo, assim, eu não senti prazer assistindo esse filme. Pelo contrário, né, a partir do momento, não vou estragar quem eventualmente não assistiu, mas a partir do momento que esse evento traumático acontece, eu chorei, acho que a cada segundo do filme até o final. Porque pegou diretamente é a classe social que eu tô acostumado a lidar, com ideias parecidas. Eu falei, cara, é isso, gente. Mas quando a gente fala em prazer, é em prazer estético. O prazer estético não é o prazer comum. Não é concordância com a temática ou com os elementos. Isso que você está falando é prazer. É o prazer de estar assistindo um filme que está te fazendo pensar, está te fazendo sentir coisas que você não imaginava que sentia. E mais, teve uma escolha do Walter. A Fernanda Torres conta isso, contou e conta até hoje. Ele quis evitar o máximo possível melodrama. Por isso que ela não chora. No máximo tem uma lágrima contida no olho dela, né, que é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Ela disse que ela teve que refazer cenas muitas vezes, que ela queria pro choro, e ele segurava. Não, Trabalho de direção. trabalho de direção, não. Aliás, na França ele foi muito criticado. A atuação dela é repetitiva, Eles chamaram de monocórdia. monocórdica, né? Mas é proposital. É isso que é proposital. É o que revolta assim, vamos lá. Revolta em usarem isso como um defeito, porque na realidade é uma interpretação ruim de uma intenção do filme declarada, que era uma personagem contida, uma personagem que teve que segurar a onda dela por causa dos filhos, não queria fazê-los encarar de frente aquilo que estava acontecendo com a própria família, e aí isso está presente na forma da Fernanda Torres, que todos nós sabemos que é uma das pessoas mais expansivas do entretenimento brasileiro, e lá ela dá exatamente o inverso disso. E tentaram na França colocar isso como um defeito dela e do filme, quando na realidade isso serve ao filme de forma intensa, fazendo exatamente o Henrique dizer que não sentiu prazer, porque era para você sentir esse incômodo, tá? Ficar impactado, mas faz parte dessa produção artística nos fazer sentir assim, e daí entra no prazer estético que o Alex estava falando. Por isso a quantidade de closes nela sem lágrimas. Então essa é outra escolha. Por isso que ela tá excepcional. Ela teve que segurar tudo que poderia estar na lágrima, no bater na parede, no gritar, na contenção e no fraseado do rosto. No mínimo movimento da testa, no mínimo movimento do olho, é uma das funções mais estimulantes e talvez próprias apenas do cinema, o close. A pintura faz, mas não tem movimento, né? Tem cineastas que valorizam close, o Bergman é um deles. Para ele o cinema é close. Faz isso, porque no close, com a boca fechada, você está expressando aquilo que você não consegue expressar. Não é que você não quer expressar com a palavra, é que não tem palavra para expressar. Vocês acham que foi isso que fez ela ganhar o Globo de Ouro? Essa atuação e isso dela ser mais contida? É difícil de avaliar, né? Mas Estou falando sim. Só dá ele variável. Eu vou colocar aqui para vocês aquilo que eu já declarei para outras pessoas. Falando do Oscar, que daí vou consequentemente falar do Globo de Ouro, das 5 indicadas a melhor atriz, ela é a melhor performance, tá? Talvez ela não ganhe, porque existem outros fatores que levam à vitória, como a carreira, a redenção e tal, por isso que existe muita chance para Demi Moore, né? O dinheiro, o marketing, né? Mas em qualidade, filme, a substância. temática, né? A temática do Ainda Estou Aqui conversa muito conosco, mas para os americanos não conversa tanto, e tudo bem. Mas pensando em qualidade de interpretação, todas são ótimas na performance delas, mas para mim a Fernanda é a melhor, exatamente porque a contenção do drama
é muito difícil de se fazer. O Alex falou muito bem da questão do close, você valorizar a interpretação, e aí o Walter foi muito inteligente, né, ele e o montador dele, no momento de fazer o filme, em que pontua o filme muito bem com esses closes, para exatamente valorizar o que a Fernanda conseguiu no momento da performance dela, tá. Então esse pode ter sido um motivo que, trouxe o prêmio para ela no Globo de Ouro, e que quem sabe, hein, quem sabe, tá gravado, quem sabe ela vai ganhar esse prêmio. O Oscar, né? O Oscar. É isso, é um bom exemplo do como o cinema maneja. Eu vi muita gente também reclamando que o livro conta muitas partes da história que não estão lá no filme. Isso não vem ao caso, porque senão teria que comparar livro e filme, e é escolha mesmo. O Walter fez escolha, os roteiristas fizeram escolha, né? Vão contar isso, não vão contar aquilo. Eu vi uma moça criticando muito fortemente que a empregada da casa não foi acompanhada, ninguém sabe que rumo tomou, etc, etc. Gente, Dá outro filme. É interessante, o pedido dela da moça é bacana e tal, realmente, ela some de repente, ninguém sabe quem que vai, mas não é por aí, porque não há escolhas. não, e a história não era sobre a empregada. A empregada era mais uma das personagens envolvidas e impactadas, mas a história era sobre a Eunice. Sim, e que dá uma boa história também. Eu fiquei muito interessado em saber. Poderia ter uma história, né? Poderia. Mas ó, ainda estou aqui 2. E essa circunstância, porque tem toda uma história ali que ficou por ser contada. Várias histórias ficaram por ser contadas. Mesmo uma irmã do Marcelo Rubens Paiva deu um depoimento dizendo, essa é a versão dele. Olha só, olha só. Irmã dele. E, meu, O interessante é o que o filme faz a gente pensar sobre Brasil ontem e hoje, né? Não é se tem verossimilhança, né? Que Teve gente criticando que não aparecem cenas de tortura. Foi uma intenção deles, eles não queriam mostrar. Para começo, né, na entrevista que o Marcelo Rubens Paiva deu pro Roda Viva no final do ano, ele mesmo falou que quando o Walter Salles procurou ele, querendo adaptar o Ainda Estou Aqui, ele falou assim, primeira condição, sem cena de tortura, Sim. certo? Então não queriam mostrar. Isso não tira nada do impacto do filme. Você não precisa espetacularizar a situação, você já está vendo o impacto sensível na vida daquelas pessoas. Então são, como você está dizendo, escolhas. São escolhas. Escolhas. E não dá para fazer tudo num único filme. Cada filme é uma fração da história, né? é exatamente sobre o impacto que a gente quer gerar, né? Que o Walter quis gerar nas pessoas. E poxa, eu fiquei sempre, né, por exemplo, o Ainda Estou Aqui, ele é como você falou, ele impacta muito, a temática dele impacta demais a nós brasileiros. Mas claro, tranquilo, Desculpa para cortar. Engasguei com a água. acontece. Desculpa. Então, é um filme brasileiro e o Oscar é um prêmio norte-americano. Exato. O que significa que a gente tem uma questão do por que esse filme chamou atenção lá fora. Eu acho que é uma das coisas que me ocorreu, assim, né? Por que eles olharam e falaram esse filme é legal? Uma grande campanha também, tá? Tem uma campanha enorme, uma injeção de grana muito alta para essa divulgação, tanto do próprio Walter quanto da Sony Pictures, Sony, né? tá? Sony. Da Sony Pictures. Tem a Globo também, né? E tem a Globo também. E é o jogo que todos jogam. Então, o que eles estão fazendo, e na verdade é muito positivo, Henrique, eles estão fazendo propaganda, isso entre aspas, esse propaganda, para que as pessoas vejam o filme. E a partir do momento que eles veem o filme, a equipe do Walter, o próprio Walter, a Fernanda, eles têm a confiança que o filme impactará. Tá? A questão não é você fazer a campanha para você receber os votos, e sim você fazer a campanha, no caso do filme brasileiro, tá?
para que o filme seja visto, porque é um filme falado em português, ele é legendado, e os americanos não apreciam ver filme desta forma. Então, isso é algo que eles realmente fazem e faz parte do jogo, todos eles fazem, certo? Então, por isso que também chegou lá. E claro, se fosse um filme ruim, ia fazer campanha e não ia chegar em lugar nenhum. Claro. Mas nesse caso, tá fazendo campanha e tá chegando porque tá conseguindo mostrar o filme para as pessoas assistirem. Interessante, porque eu fiquei pensando, né, o quanto que, pensando até em termos políticos, né, o que a gente tem vivido no mundo, vivido no Brasil, a gente teve, alguns anos atrás, gente falando para voltar com a ditadura militar. Então, a hora que você coloca isso de maneira aberta para que o grande público veja, o público internacional olhe para isso, pode-se até se relacionar de alguma maneira com um movimento político para vamos tentar segurar esse movimento interno. Vocês acham que tem alguma. Eu acho que conversa sim, eu acho que tem um diálogo com a realidade atual. Desculpa te não, passei por cima de você. Mas a conversa não apenas com o que acontece no Brasil, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles têm um líder agora de extrema direita Sim. colocado lá. Temos vários outros lugares do mundo, Itália, Hungria, Turquia e tantos outros, Argentina, com líderes desse tipo. A gente vê uma ascensão muito grande da extrema direita. Então há aí um clamor de parte do público em haver uma grande reflexão sobre experiências do passado. Não acho que seja o único fator, é um dos fatores. Eu acho que o fator principal é um grande filme, Sim. com grandes interpretações, com um excelente diretor. Pegou uma temática importante e isso também contribui muito. Pegou uma história verídica, também contribui muito. Mas são diversos fatores. Mas sim, ele conversa com a situação atual no mundo. Uhum. Penso que sim. A relação entre cinema e arte em geral e os efeitos que ela produz são sempre muito complicadas. Os efeitos nunca são diretos, os efeitos dependem muito da história social de uma determinada comunidade, da história pessoal de determinados indivíduos. Então, eu quando assisti o filme, eu vi 2 reações diferentes. Uma de um senhor falando que é absurdo, no Brasil isso nunca existiu, e de 2 outras senhoras de 50 anos perguntando uma para a outra: "Será que eu estou do lado errado?", né, você entendeu? Então 2 reações diferentes, e aí nós estamos entrando já em modos políticos de ler as coisas, seja cinema, seja literatura, seja não sei o quê. E me parece que aí tem uma questão que tem a ver não só com cinema, mas também com a formação das pessoas, né. O que de história essas pessoas estão sabendo, né? O que as pessoas que vão para a rua pedir ditadura já sabem sobre o que foi a ditadura no Brasil e no mundo, né? Essa esperança de que ditadores resolvam as grandes questões tem a ver com o grande medo que as pessoas têm, de perder as coisas, um medo. Os supremacistas brancos são isso, né, um medo, estão perdendo, né. Você viu agora a declaração do Trump, né, o avião se chocou lá com o helicóptero por causa da política de diversidade do Biden, que botou gente diversa que não tem competência técnica, e por isso no controle de voo. E por isso é uma coisa, assim, assustadora, uma afirmação desse tipo. É assustadora, só que as pessoas acreditam nisso. Não, e ele está conversando com o público dele, né, Dele, leitores claro, dele. sem dúvida, ele sabe para quem ele está falando. Mas veja só, é por isso que a relação entre, no caso, cinema e público, ela é complicada, que depende não só do filme como ele é feito, mas depende também da história de vida dessas pessoas, com a história que o filme conta e com o próprio cinema, né, com o próprio cinema. Então a coisa fica um pouco mais complexa, mais difícil da gente, avaliar. De toda forma, eu penso que a única maneira, não sei se é a única, viu, é pretensão minha, mas uma das maneiras, pelo menos, de fazer as pessoas assistirem melhor um filme, é elas ficarem atentas mais ao filme. Elas abrirem mão de si mesmas, abrirem mão de sua história de vida, abrirem mão de suas convicções políticas, amorosas, afetivas e assistir o filme.
né? Porque a grande dificuldade de assistir um filme, a meu ver, e ler um livro também, é essa. Não vou ler o Saramago porque ele era ateu. Mas, pelo amor... Falando nisso, né, pelo amor de Deus, esse é um argumento absolutamente, absurdamente ridículo, né? Eu ouvi alguém falando, não vou assistir Ainda Estou Aqui porque é um filme que fala da história de hoje. Fala, mas fala indiretamente, né? É 1970, né? 71, né? 71. É indiretamente. A pessoa tem que fazer a conexão com o povo na rua, hoje, né? Então, você ficar sob controle do filme, usando uma linguagem comportamental, é você ficar sob controle da imagem, do close, da montagem. É isso que interessa. Porque senão você perde o filme e vai falar de suas ideias pessoais. Eu diria que é quase uma esquizofrenia. Mas é excelente o que você está falando, porque é aquela coisa, e o que eu estou falando eu sei que vai repetir o que você acabou de dizer, mas é aquela coisa da pessoa querer que o filme se encaixe nos seus ideais, Sim. ao invés de se abrir e entender o que está sendo dito lá. É. Quais são os ideais que lá estão. Sim. Então ela quer que o filme se adeque a ela. E não é assim que a arte funciona. Você sabe, Hugo, que isso em psicologia se chama psicopatologia. O mundo tem que estar a meu serviço. Isso. E tem que corresponder aos meus ideais. Se não for assim, eu não tô. Isso é psicose, né? Claro. Mas vocês estão falando uma coisa, eu fiquei pensando, eu preciso aprender a assistir a um filme para conseguir apreciá-lo? A meu ver, sim. Eu não acho que seja um dado natural da condição humana saber ver. Eu acho que tem diferentes níveis de apreciação de um filme. Uhum. Você pode ficar na superfície do filme, você pode se abrir para entrar um pouco mais na temática, em alguns significados um pouquinho mais complexos, e você pode ir um pouco mais longe, se aprofundando no que aquela linguagem está querendo trazer, em significações escondidas, tudo isso, tá? Ficar na superficialidade, você não precisa aprender, mas para você aproveitar o produto o máximo que ele pode te dar, aí sim demanda um pouco mais, vamos usar um termo, trabalho, né, mais trabalho mesmo, que seja intelectual, sensível, de repertório, tudo isso, tá? Isso se dá com o quê? Com o tempo. Com experiência, Com né? a experiência, com a boa vontade, como em qualquer outra arte. Estudo aí, né? A resposta do Hugo é sensacional. E tem filmes feitos para esses 6 públicos, né? Sim. Da superfície, Tá certo. mais ou menos, não tem problema nenhum. Mas só que mesmo da superfície, eu queria considerar, a superfície ela não é superfície natural, ela é uma superfície também aprendida. Você aprende a ficar na superfície vendo filmes superficiais. Sim, Né? Você entendeu? Então é uma dimensão de aprendizagem. Estaria muito mais próximo, o Henrique, é claro que a gente não vai explorar isso aqui, mas para quem tiver interesse, é um interesse do Henrique em especial, nos estudos de molduras relacionais. Então, como ver um filme de forma cada vez mais simbolicamente. E esse símbolo é decorrência de derivações de várias relações, né, que não estão na superfície. Eu vou deixar linkado aqui um episódio que a gente discutiu símbolos, só para quem tá ouvindo, assistiu. Lá a gente fala um pouco sobre essa dimensão que você colocou. Porque é isso, só para complementar, Hugo, é que de repente você fica no contexto, você fica direto com o significado de uma caneca. Caneca, tá bom, boa parte das pessoas é caneca. Mas uma caneca no filme do Hitchcock é outra coisa. É a indicação de que alguém vai matar alguém. Então a caneca não é mais a caneca. Aí você entendeu a equivalência? Né? É o simbólico, isso aqui já é outra coisa. Isso gera aprendizagem. Eu lembro que uma vez eu usei com alunos do ensino médio a música do Chico Buarque, né? E agora? Terezinha. O primeiro me chegou, me trouxe um monte de coisa. O segundo me chegou, me trouxe cachaça. O terceiro me chegou e não me deu nada. Foi com ele que eu fiquei. Diz a Terezinha. Os alunos do ensino médio. É uma puta. Entendeu? Que ficou com 3. Não entenderam nada.
né? Não entenderam nada. Então, Que dificuldade, é um entendeu? nível de interpretação. É livro de interpretação, Sim. entenderam? Claro que eu não briguei nem nada, achei interessante, achei divertido até falar assim, mas perderam a música, né? As artes eu sou um pouco mais letrado em música, então vocês estavam falando, eu fiquei pensando numa metáfora que talvez fosse simplesmente ouvir uma música e remexer, o outro é você olhar, entender como que você foi construindo cada detalhe da música, o campo harmônico, por que esses instrumentos ou não. E aí, no final, você já está olhando, por exemplo, sei lá, pro Antônio Carlos Jobim, colocando acordes que não são tradicionais, dissonantes, quando ele está querendo mostrar com uma fala feliz, mas mostrar um decaimento, e aí ele vai surgindo a bossa nova como uma... Exatamente. Não, então que aí você já vai entender o momento, acho que São os níveis mesmo de De compreensão. compreensão, Então isso é importante e serve a cada um, é. cada uma das pessoas, né, a cada ser do público, né. Vai ter gente que não quer, eu quero só né, uma pessoa pode virar e falar assim: "Eu quero apenas me divertir, Sim. eu quero assistir e esquecer os problemas da vida". Tudo bem, faça isso. Não, eu quero ver para estudar, porque me dá prazer ver como aquilo é construído. Eu gosto disso, eu penso isso, eu gosto de encontrar semelhança. Tudo bem também, É, né. é. Só relembrando que em quaisquer dos casos ele está aprendendo alguma coisa, sim. né, ele está aprendendo alguma coisa, uma visão de mundo, um jeito de ser, na diversão então, se aprende muito, sem saber que está aprendendo, por isso que é sensacional, né, por isso prefeito de manipulação política é sensacional, você aprende sem saber que está aprendendo. É por isso que você vai pegar as artes no geral, né, mas o cinema também em especial, eles são alvos de governos mais totalitários para você colocar uma censura. Perfeito, é É isso isso mesmo. mesmo, o medo do cinema é Uma impressionante. das primeiras coisas que eles cortam ou vigiam é exatamente a arte. É livro, é filme, Isso é histórico, história. né, de acordo. Eles não abandonam as artes, né, eles transformam todas elas em aparelho de Estado, né. Então, como a União Soviética fez, como Hitler fez, né, no Brasil, eles na Alemanha tinha um estúdio impressionante, né, de fabricação de filmes, tal, na União Soviética também, mas os cineastas que não rezavam mais na cartilha, como Eisenstein, né, foi e morreu. O Eisenstein tinha 2 problemas, né, que era um cineasta que não queria mais fazer propaganda do Stalin e era gay. Isso na União Soviética Bom, é até hoje, né. pois é, até Até hoje é problema. até hoje. Cara, eu fiquei pensando que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, né, pais que estão ouvindo a gente, assistindo a gente tem que tomar muito cuidado com os filmes infantis, né, porque pelo que vocês estão, só pegando por aí, só vou colocar aqui um filminho para o meu filho assistir enquanto vou fazer minhas coisas. Cara, teu filho está aprendendo provavelmente coisas muito importantes sobre a vida ao assistir aquele filme, e isso pode ter um impacto. Vocês acham que faz sentido olhar? É muito legal você ter comentado isso, que eu devo aproveitar e fazer uma propaganda. Pode fazer. Dentro do curso de cinema do Mackenzie, que estamos abrindo agora, pretendemos, ainda não começou, fazer um grupo de pesquisa e um projeto de extensão que estude como fazer filmes para crianças e jovens. Como que a gente trabalha o entretenimento para jovens, filmes educativos ou não, para que atinja esse público de uma forma adequada. Até mesmo temos como intenção entrar em contato dentro da nossa universidade, e é o lado positivo de abrir um curso como esse numa universidade, falar com, pessoas do curso de psicologia, de pedagogia, Né. de letras, tudo isso É. para entender como faz. E daí, segundo passo, produzi-los. É, Produzir. muito Isso é interessante. super importante. Interessante. A sua pergunta é boa, muito boa, e, Henrique, lembrando que a questão do acesso das crianças a filmes, também como a livros, etc, etc, deveria ser mediada pelos adultos, né.
Isso não é só assistir o filme, o filme não é uma babá eletrônica, né? Que fica lá, vê, enquanto o pai está fazendo alguma outra coisa, né? Deveria ser melhorado. Você poderia discutir com a criança, você poderia ver junto com a criança, etc, etc, etc. Então, não, estou falando tudo isso, eu sei que é meio óbvio, mas é porque para diminuir um pouco a força do cinema. O cinema é forte, tem muita força, né? Mas ele sozinho, ele não tem poder de transformação, como a literatura também não tem, né? Os grandes autores da literatura, alguns são até radicais, né? Para que serve a literatura? Para nada. Eles respondem alto e bom som, né? Por que eles estão dizendo para nada? Porque se eles falarem que serve para alguma coisa, não é mais literatura. Você está a serviço de um partido político, a serviço de uma ideia, né? Serve para alma. Serve para alma. No máximo para pensar, é por aí. Mas não é uma coisa. Mas é interessante, né? Porque isso faz com que a gente reduza e, ao mesmo tempo, aumente o poder dos cinemas em particular, das artes em geral, né? O cinema é tudo, eu diria, né? Menos verossimilhança. Verossimilhança, quer dizer, corresponder à realidade. A Nélida Pinhon fala isso, a escritora. Verossimilhança é mera coincidência. É mera coincidência. O que acontece no Ainda Estou Aqui, se correspondeu à vida daquela família, é mera coincidência. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Não é a realidade sendo retratada. a realidade sendo pensada. Mesmo um documentário, né? Você tem um recorte, você não está necessariamente Escolhas. O Hugo trabalhou isso muito bem, porque eu fui no seu currículo Lattes. O Hugo trabalhou com Helena, um documentário da Petra Costa, e com Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho é sensacional, é quase que o antidocumentário, da forma mais convencional que a gente está acostumado a ver, né? Porque o Eduardo Coutinho mostra a cara e está dizendo, olha, isso é um documentário. Eu estou falando com essa pessoa aqui e eu estou induzindo ela. E ele faz pergunta com base no que as pessoas falam. Não entendi, fala de novo. O que é isso mesmo? O documentário mais clássico é Nasci em Itaúna, Minas Gerais. Corte, cidade de Itaúna. Minha avó é fulana. Corte, vovó falando de mim. Não tem nada. Para nós, a psicologia é sensacional. O Eduardo Coutinho acredita naquilo que as pessoas falam. E ponto. Se é verossímil ou não, não interessa. É a verdade, não é nem a verdade dela, pessoa. O Coutinho vai dizer, é a verdade da filmagem. Isso. É o que ela consegue falar diante da câmera. A frase dele é: não me interessa a filmagem da verdade, e sim a verdade da filmagem. É isso. Pense num consultório psicológico. Você tem a verdade do consultório, do setting. Exato, O que é importantíssimo, é isso que as pessoas conseguem dar. É o que a gente tem, é o que dá para ser feito. Não, isso é incrível. Você sabe que vocês estavam falando agora, me ocorreu que talvez a gente tenha tido mudança nos hábitos e na habilidade de consumo de arte, de entretenimento, e acho que o cinema talvez tenha sido muito impactado com o aumento das redes sociais. Vou pegar um dado daqui do Pareamento, tá? O episódio completo são poucas pessoas, assim, comparativamente com os cortes que acabam assistindo. A gente tem muito mais gente assistindo os cortes, e na maior parte das vezes cortes muito curtos, cortes de 2 minutos. Lá no Instagram, por exemplo, é onde a gente tem a maior quantidade de visualizações. Só que é um corte que a gente faz, assim, e é um corte, é um recorte, tá? Não é um corte que eu não vou pegar vocês falando de um lado para outro, é só para deixar vocês tranquilos. Isso. É um trechinho. E eu fico pensando, né? Tava vendo ontem um videozinho besta no Instagram lá de um cara que ele fez um videoclipe dele virando pai de gato, né? Quem tem gato só vê vídeo de gato no Instagram. Cachorro também. Cachorro, Então, eu fico pensando quanto que isso não impacta, por exemplo, no cinema, ou quanto que isso não vai mudar e fazer com que agora as pessoas precisem criar filmes mais curtos, ou será que é por isso que a gente começou a ter mais séries do que a gente tinha antes? É por causa da popularização? Enfim, quero ouvir vocês sobre as novas tecnologias e o impacto disso no audiovisual. Olha, as novas tecnologias são uma realidade.
Não acho que uma coisa substitui a outra, como eu já falei lá atrás. Mas obviamente que há uma estética que às vezes até é emprestada para um filme mais longo. Eu não vejo esse movimento de filmes mais curtos, na verdade a gente tem experimentado exatamente o contrário. Muitas produções mais longas, principalmente por causa do preço dos cinemas, em que houve alguma pesquisa, aí eu já não sei dar a fonte adequadamente, em que as pessoas não achavam que valia a pena ir ao cinema e ficar apenas um curto espaço dentro da sala pelo preço que o ingresso estava custando. Olha que interessante. Tá? Então a gente tem visto, é só vocês verem aí, o último vencedor do Oscar, o Oppenheimer, tinha 3 horas e tanto de filme. Baita filme. O filme que está aí super indicado, o Brutalista, tem 3 horas e 40. Emília Pérez, 2 horas e 20. O Anora, 2 horas e 20. E aí os filmes tudo passando de 2 horas e muitos indo lá para frente, perto de 3 horas. Então eu não vejo esse tipo de impacto. Porém, a gente vê alguns filmes que emprestam a técnica. E aí eu vou lá atrás no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que fez um baita sucesso. Eu, em particular, não gosto do filme, Também não. né, mas é um filme que usa Isso. uma estética TikTok para contar o filme. E fez sucesso, em muitos casos, por causa disso, com os jovens. Então a gente vai encontrar uma influência da rede social quando há uma determinada quantidade de artistas que vai pegar emprestado essa estética em busca de público, tá? Eu acho que é aí que tem o maior impacto, no meu olhar. E aproveitando também, eu não sabia desse dado interessante, né, dos filmes cada vez com mais tempo, né, porque muita gente fala que não está valendo mais a pena sair de casa, o ingresso é caro, etc. Eu assisti, há 2 dias atrás, um filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, dizem que é o grande concorrente do Walter Salles, que é A Garota da Agulha. Tem, se não me falha a memória, 2 horas e 40, é um filme da Dinamarca, feito em branco e preto. Exato. É impressionante, recomendo. Tá no MUBI. Tá no MUBI. Tá no MUBI. É impressionante, não é o primeiro, aliás, essa história, não é, Hugo, me corrija, de filmar em branco e preto também tá voltando, né? Sim, tem bastante, Tem bastante filmes, Temos aí o Nosferatu, meio a meio, né, mas E por que tá usando isso? depende penso eu, né, no Nosferatu e na Garota da Agulha, pra mim é claramente uma escolha estética, que tem a ver com o que se quer contar, que é uma realidade sombria mesmo, né, nos 2 casos. Não sei se Eu isso acho que vale a eles pessoa. veem não, eu acho que eles veem agora o branco e preto como uma opção estética bem válida, que não afasta público. Verdade. Pode ser que no passado tenha havido um pouco esse pudor, e eu colocaria até os anos 80, 90 como um período em que a gente teve menos desses filmes em preto e branco. Woody Allen fez um, né, em Black. Fez, eu acho que fez mais de um. Ele Mas o Manhattan era em preto e branco. Manhattan, Neblinas e Sombras, né, em preto e branco. Tem mais, eu teria que tem o oh meu Deus, aquele que ele faz o filme à la Fellini, o Memórias. Memórias. O Memórias. Então ele tem alguns, o Zelig, então vários filmes em preto e branco por opção estética dele. Hoje em dia, com a facilidade também do uso do digital, porque antes, né, você tem com um sistema de estúdio que é todo voltado ao colorido, você encontrar um lugar que revela película em branco e preto e tal, é mais complicado e acaba saindo mais caro. Hoje, com o digital, você simplesmente faz nesse branco e preto, tendo todo o cuidado estético, o custo já não sai mais tão alto, sai pareado.
Eu tenho um colega muito querido que fez design e ele fala que entre a garotada, gente de 17, 18, 20, tem talvez por conta da fotografia, não sei, um fascínio pelo branco e preto. A Eu acho possibilidade maravilhoso. a possibilidade de luz e sombra, a possibilidade de figura e fundo, a possibilidade, né, que remonta inclusive a história em quadrinho e a dramaticidade. Então esse meu colega fala: "Há uma fascinação pelo branco e preto como forma de contar uma história", Olha só. né, e que eu achei interessante que muita gente fala o contrário, né, algum tempo atrás fazer um filme em branco e preto era os produtores davam os 2 pés para trás, né, quem vai querer assistir, né. Mas o Nosferatu tá aí, a Garota da Agulha tá aí. Mas eu digo pela minha experiência, tá, na sala de aula. Quando eu boto um filme branco e preto, vários torcem o nariz. Isso é verdade. Mas aí eu provoco, né, falo assim: "Olha só gente, o filme é branco e preto e olha como ele é bom, É, tá vendo? Um filme branco e preto bom", né. E é claro que eu tô ironizando, claro. mas é um limite, né, que as pessoas têm: "Ah, não vejo o filme branco e preto". Poxa, Então você como especialista em história do cinema estava errado, né. não, já corta metade da história do cinema, né. É. Então Não, interessante isso que vocês falaram da relação né, ou seja, tá mudando alguns dos hábitos de consumo do público, né, e com isso você começa a ter até tendências voltando, mudanças, né, na linguagem, no jeito, as tecnologias como impacto. Eu estava lembrando uma série que eu assisti com a minha esposa, eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma série que ela é recente e tal, da Bruna Marquezine, que fez assim, eu achei ela boa, ela esqueci o nome, eu não sei. coloco aqui, enfim. Mas ela é uma atriz que tá tentando ascender, e aí ela vive a vida amorosa dela é um caos e tal, e ela vive algumas experiências e ela resolve que ela não vai tentar mais ser atriz, ela vai ser roteirista de um filme. E aí ela chega lá para fazer esse filme e tal, e ela consegue, vai fazendo todas as manobras políticas para ela conseguir. Então, ó, cara, eu sei que era importante para você comer sonho, mas eu não consegui encontrar uma marca de sonho, então vai ter que ser um sorvete, porque uma marca de sorvete vai patrocinar o seu filme. E aí, foi aí que ela foi ficando frustrada, porque ela queria contar a história dela, a história que ela viveu, que ela escreveu, e ela não sentia, que a hora que ela apresentava isso num filme, ela não podia fazer, porque tinha muito entrave de patrocinadores e tudo mais. Como que é isso, assim, né? Porque eu fiquei pensando tanto na parte técnica quanto nessa parte. Vocês acham que tem muita influência? Eu só quero dar um dado antes do Hugo falar, que ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Um dado de uma pesquisa que eu li recentemente, depois eu posso passar se alguém tiver interesse, né, sobre duração dos planos na história do cinema. E uma pesquisa que não é nova, já deve ter uns 5 anos, muita coisa deve ter mudado de lá para cá, né. Os planos duravam, vamos supor, nos anos 80, né, a duração do plano é isso, né, um close do Henrique, duravam 30 segundos, 40 segundos, depende do cineasta. No Bergman dura 1 minuto, 2 minutos, isso cansa. Hoje, lá atrás não. Os planos estão durando agora, numa série, por exemplo, mais popular, de 1 a 2 segundos. O Walter Salles jamais seria capaz de mostrar tudo que a Fernanda Torres sente no papel de Eunice em 1 segundo de close. Você você fala do TikTok, não é? Pá, 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 pá. Você não vê a imagem. É, Você não vê mais a imagem, uma sensação só que vai entrando. é uma sensação que vai entrando. Por isso que tem a ver com a sua pergunta, que é a respeito da influência dos produtores. Uma das coisas que eles exigem é isso. Parece bobo, mas não é. A duração do plano. Quero ver no roteiro. Mais de 1, 2 segundos, não. Ninguém aguenta. Podemos remeter aqui ao recém-falecido David Lynch, É. que tem um vídeo dele que viralizou, dele dando uma bronca numa produtora, porque ele estava filmando, e aí ela, por trás dele, falou assim: "Mas esse plano não tá demorando muito?" Ele vira para ela e fala assim: "Mas que é isso? Por que vocês têm essa mania de se preocupar com o tempo do plano? Ele tem que durar o que ele tem que durar", né. E aí ele dá uma
ele briga com ela de uma forma bem intensa por causa disso. Mas respondendo a sua pergunta, depende, tá? O cinema precisa do patrocinador, o cinema precisa das empresas investindo nele. O que precisa ser regulamentado e mesmo pensado com inteligência para servir ao filme é como que essa intervenção do capitalismo no filme vai aparecer nele. Sem prejudicar. Sem prejudicar, exatamente. Às vezes, ele só está nos créditos. Às vezes, ele é um produto que aparece de fundo ou rapidamente na história. Cinema americano tem muito isso. Vira e mexe, aparece lá a maçãzinha da Apple num computador que está sendo utilizado. Aparece um carro que tem uma determinada marca, mas está dentro do contexto da história. É diferente de algumas coisas, que aí eu me permito usar o adjetivo, né? Algumas coisas horrorosas que a gente já viu, de darem um close, e aí o Alex já falou tudo da importância do close, darem um close numa marca para poder aparecer. E aí inventar alguma coisa dentro dessa história para poder falar dessa marca. As novelas da Globo, por exemplo, fazem, eu não posso dizer fazem porque eu não vejo as novelas há muito tempo, né? Quem trabalha demais como eu não consegue, mas quando eu assistia, era vira e mexe, aparecia lá, os personagens iam sacar dinheiro no banco X, né? Eles iam falar do filme tal, que era da Globo. Tomar cerveja Y. Tomar cerveja Y, né? Então, isso, e aí falar, né? Verbalizar a marca. Que gostoso, pelo menos isso. Isso, na minha cabeça, isso estraga o produto. Porém, depende da negociação. Agora, não vejo problema nenhum a marca estar presente lá dentro como algo que figura na cena, mas sem ela ser protagonista. Tá? Tem um exemplo clássico, é o Godard de novo, desculpa, Hugo, mas é um exemplo clássico. O Godard sempre negociou com os produtores dele. E ele foi filmar lá nos anos 60 com a Brigitte Bardot lá em top, né? A mulher mais linda, gostosa, bonita, essas coisas, esses adjetivos todos do mundo dos macho alfa. E ela estava lá. E foi fazer um filme com Godard. Na época ele ganhou alguma fama. Desprezo, né, Godard, né? E ele filmou ela num diálogo com Michel Piccoli, né? Que era o ator que estava contracenando com ela. E o produtor, que eu acho que era o Carlo Ponti, que depois virou marido da Sofia Loren, né? Falou com ele, não, Brigitte Bardot não vai aparecer nua. É para isso que ela existe. Né? Aí ele põe a Brigitte Bardot nua, na cama, com o Michel Piccoli, só que o diálogo é totalmente filosófico. Esse diálogo É lindo, é totalmente filosófico. Ele filma lá, aquela nua, eu vou botar. E bom, colocou. tem uma hora que ele... Só que ele usa, você entendeu? Ele transgride, né? Tem uma hora que ela pergunta para ele assim, e claro que em francês fica muito mais bonito, mas eu não vou me arriscar. Mas ela fala assim, você me ama? Daí ele fala, eu te amo totalmente, desesperadamente, eternamente, uma coisa assim. Essa cena abre o filme, é a segunda cena do filme, começa com os créditos do filme que são falados Pelo Godard, né? pelo Godard, né, com o Trevelyan, e em seguida corta exatamente para essa cena que é muito bonita e até mesmo, sendo bem honesto, a cena de nudez, porque ela tá nua, mas de costas, né, só o bumbum aparecendo por cima, é uma cena esteticamente muito linda. Linda, faz todo Muito sentido, linda. né? Parece uma pintura. Sim. É muito bonito. Mas foi uma exigência do produtor. Então ele negocia e usou esteticamente. Eu acho um dos melhores filmes do Godard. Eu também acho. Tem o Fritz Lang, né? Tem o Fritz Lang, exatamente. Que é o grande diretor de cinema, diretor de Metrópolis e tal, e que faz o papel dele mesmo nesse filme. Isso. Dele mesmo. E tem os diálogos dos dois, né? Sobre cinema, claro, que é a meta-cinema. Mas é interessante isso, né?
numa época que os filmes do Godard ainda eram assistíveis, não eram tão difíceis como ficou sendo depois. Dos anos 80 para frente. Dos anos 80 para frente, aí ele é público que se ferre. Não já tá tão preparado com os produtores. Não. Os filmes dele dos anos 80 são difíceis de assistir, né? São difíceis, mas são fascinantes se a gente consegue a possibilidade de ser desafiado por ele. Se você começa querendo entender tudo, tem um amigo, querido professor José Estevão, que você conhece, ele vai, vou assistir os últimos filmes de Godard, sento na cadeira, vou no cinema, não procuro entender nada, deixo só as imagens vir. Mas é isso é certíssimo. É essa angústia que as pessoas têm de que tenho que entender tudo, faz mal para a experiência fílmica. Senta lá e deixa a imagem entrar. Deixa ali. É a mesma coisa, voltando ao David Lynch. Quando ele esteve aqui no Brasil, perguntaram para ele a respeito de um trechinho do filme Cidade dos Sonhos, querendo saber o significado daquele trechinho. Ele simplesmente respondeu assim: por que vocês querem saber o significado? Nem eu sei. O que importa é isso. Não saber, na cabeça dele, tá? Sim. Não saber. E aí se questionar e cada um ter a sua resposta. E a coisa funciona também. É porque o processo de produção, né? Em psicologia a gente pode falar de 3 maneiras, quando a gente fala de arte e cinema em particular. Do ponto de vista do autor, né? Eu nem vou discutir o que é autor, que isso dá uma discussão aqui interminável, né? O autor é quase que uma invenção da idade moderna, mas do ponto de vista do autor, por que ele faz, o David Lynch faz o filme que ele faz? Ele é louco, ele é esquizofrênico, tem gente que interpreta assim. Muitos estudos em psicologia interpretam assim, sei lá quem é maluco, Charlie Chaplin era mulherengo, qualquer coisa. Pega uma característica pessoal, psicológica, e é isso que faz o cara fazer o filme. É de um reducionismo impressionante. A outra é pelo aspecto do receptor, de quem assiste o filme, que também corre risco do reducionismo. A pessoa só vai ver aquilo que tem a ver com a história dela, aquilo que ela espera ver. É reducionista também. E a terceira, que seria um pouco melhor, que é partir do próprio filme. E deixar o filme estabelecer um diálogo com você e você meio que suspender os juízos. É meio um negócio meio fenomenológico. Mas depende também do treino, né? É muito- Você precisa treinar pra Precisa. fazer isso. É difícil cair fora de si mesmo. É. É difícil cair fora de si mesmo. Mas a ideia é essa, por isso que eu te falei, precisa de um pouco de educação estética. E esses grupos de cinema, e aqui eu quero louvar todo mundo que ainda hoje mantém cineclubes, que tem essa função educacional sensacional na história da vida de muita gente que começou a se interessar, mais do que se interessar, a ter tesão pelo cinema. Cineclubes teve esse papel, ainda tem, né? Infelizmente diminuiu muito por vários motivos, mas a função de cineclubes é essa, ver filme discutível, filme discutível, filme discutível. É uma coisa assim, porque o filme não precisa. E essa discussão é exatamente esse processo de E educação. não à toa, grandes cineastas saíram dos cineclubes. O pessoal da Nouvelle Vague Todinho, eram praticamente. pessoas que viviam dentro da Cinemateca Francesa. A gente tem o Scorsese como um cara que era um rato de cinema. Arte e cinema. É o repertório. Repertório, discussão e debate e reflexão. Ou seja, consumir cinema não é só individual necessariamente. É uma prática Porque social. É uma prática social que você faz coletivamente. Uma experiência compartilhada. Uma experiência compartilhada, é isso mesmo. E produzir também. Produzir também, sem dúvida. Ou seja, não existe a visão, como vocês estavam falando agora, não é a visão daquele autor, não, é tudo junto. Mesmo em literatura, A visão do cineasta. lendo literatura, tem alguém que fala, não vou lembrar, no meu caso também, que fala, mesmo um escritor sozinho, no seu gabinete escrevendo, está super povoado. Ele nunca está sozinho. Todas as referências, todas as influências, ele nunca está só. Né? Como também ninguém morre só. Todo mundo acaba morrendo sozinho, não, morre super povoado. De pai, de mãe, de amigo, está tudo ali. Vai com ele, mas está lá. Tem um texto da área da análise do comportamento, que é o Bernard Guérin. Ele fala, o nome do texto é 21 maneiras nas quais se comportar sozinho é um comportamento social.
E aí ele começa ela falando, você tocar guitarra sozinho no seu quarto é social? Fala, cara, como é que você aprendeu a tocar guitarra? Por que você tá sentado em um lugar tocando guitarra que não foi você que desenhou aquela guitarra? Né? Que tipo de música você tá Que tipo tocando? de música que você tá tocando? Por que você tá sozinho naquele quarto tocando? Né? Ou seja, eu acho que olhando pra isso é a mesma coisa, né? Por que eu tô ali assistindo aquele filme naquele momento? Se você tá pensando, eu acho que o importante disso tudo é a consciência, talvez, da pessoa, por que ela tá assistindo aquele filme? Porque o problema, e aí eu acho que é a hora que cai na alienação, é a hora que a pessoa começa. Eu vou assistir essa série aqui, porque não tem nada pra fazer e tal. E aí você não tá nem parando pra pensar, cara, eu tô assistindo por que essa série? O que essa série pode contribuir? Eu tô assistindo porque minha vida tá muito difícil e eu não quero prestar atenção nela. Ok. Você tá fazendo uma escolha, porque senão a gente começa de fato, o sujeito no mundo, né, que a gente vive, ele começa a deixar de ser, de poder ser consciente, né? E da mesma forma, por que que você está fazendo esse filme? Também tem essa relação, né? Perfeito. Também tem isso. Também não é individual, É. né? Também é social. Por mais que seja algo super particular, como a nossa vedete aqui do episódio, que é o Godard. Coitado do Godard. Vamos para Emília. A Emília tá mais vedete hoje, né? Meu Deus. A Emília, qual é o sobrenome? Pérez. Pérez, é. Ela tá mais vedete do que o Eu Godard. prefiro não comentar, porque eu não gostei do filme. Eu não vi, infelizmente. Ou felizmente, Não, não recomendo, mas quem quiser ficar esperançoso daí de ganhar um prêmio no Oscar, pode assistir para ver que o nosso filme é bem melhor. Que ótimo, bom saber. Que também aí, né? Meu irmão, que é crítico de cinema, ele fala que ele vai assistir justamente porque tem muita política do cancelamento. Então, quando tá cancelando muito, ele vai ver. Mas, às vezes, o cancelamento é justificado. É. Gente, a gente tá chegando no fim do nosso bate-papo. Queria saber se vocês queriam deixar algum recado pra alguém. Bom, sim, eu queria agradecer você, Henrique, muito pelo convite. É uma delícia estar falando sobre esse tema. Com o Hugo, então, foi sensacional. Espero que seja só a primeira vez. E a gente continue conversando em outros encontros e outras oportunidades. Parabenizo o Instituto Par por essa atividade. Eu já tenho falado isso para você há algum tempo, né, de expandir a análise do comportamento para outros temas, sem ficar exclusivamente dentro dela, mas passando por ela, né, a gente acaba passando por ela. Queria dedicar essa minha presença aqui a meu pai, que me levou para o cinema quando eu tinha 10 anos. Minha mãe falou: "Agora o filho é seu também", e eu assistia filme manhã, tarde e noite, no sábado e domingo, e de segunda a sexta à noite. Ele era crítico de cinema e ficava buzinando no meu ouvido: "Olha, tá vendo? A câmera tá de cima para baixo, então o cara tá achatado, ele não tá bem". Mas ele não vai falar isso. Quem está falando é a câmera. Isso é o aprendizado da linguagem do cinema, né. Então agradecer meu pai, que já foi, meus 2 irmãos, Marco Antônio, que é crítico de cinema e também seguiu essa linha, e minha irmã Sandra, que sustentou tudo isso, né. A gente ia para o cinema porque ela estava lá dando amparo pra gente. E dedicar especialmente ao Pedro Veriano, que foi um crítico de cinema com o qual eu não, participei do Cineclube em Belém durante mais de 40 anos e que acaba de falecer, infelizmente. Então, para o Pedro Veriano. Muito bom. Valeu, Obrigado. Décio. Obrigado. Bom, eu queria também agradecer você, Henrique, pelo convite, agradecer a parceria aqui com o Alex, foi muito legal o papo, agradecer ao Instituto Par, ao programa, é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu queria deixar um recado para aqueles que estão nos escutando, que devem dar a chance para o cinema sempre que possível, para ver filmes os mais variados possível, que você pode ampliar os seus horizontes com a arte, não apenas com o cinema, mas com outras artes, e que nós, lá no Mackenzie, queremos formar profissionais que vão trazer isso para as pessoas, para o público, e poder, de alguma forma, contribuir aí para o desenvolvimento de um campo tão importante como o cinema.
Então, boa sorte aqui para vocês no programa, que tudo fique ótimo aqui nesse episódio e muito obrigado. Muito obrigado, gente, por terem topado. Obrigado mesmo. Isso aí, valeu. Pessoal, esse foi o episódio que a gente bateu um papo gostoso sobre cinema. Por favor, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, segue lá, @pareamento, você encontra facilmente. Se inscreva também no canal aqui no YouTube, ativa as notificações, deixa o seu comentário, comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou, quem que você quer ver aqui nos próximos episódios. Para mim isso é muito importante. E se você acompanha a gente no Spotify, também, por favor, deixe o seu comentário, avalie esse episódio. Isso é essencial para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio do Pareamento. Tchau, tchau!